Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A célula pode apresentar reações agudas ao preencher um receptor. Por analogia, basta observar uma mariposa pousada no beiral do telhado numa noite de verão. No inseto macho, as antenas peludas da cabeça são, na realidade, pontos receptores que se desenvolveram para fora do corpo. Quando o sol se põe, a mariposa espera um sinal emitido por uma fêmea na vizinhança, através de uma molécula chamada feromônio. Como são criaturas pequenas, o número de feromônios que enviam pelo ar é infinitesimal, se comparado ao volume total do ar e sua imensa carga de pólen, poeira, água e outros feromônios secretados por animais de todas as espécies, inclusive o homem. É difícil imaginar que duas mariposas possam se comunicar a longa distância, mas quando uma única molécula de feromônio toca a antena do macho, seu comportamento se transforma. Ele persegue a fêmea e inicia um complicado ritual de conquista pelo ar, que precede a cobertura. Biologicamente falando, o que causa esse comportamento tão complexo é uma única molécula. Quando receito esteroides a uma paciente que sofre de artrite, trilhões de moléculas e pontos receptores estão envolvidos nisso. Assim, os vasos sanguíneos, a pele, o cérebro, as células de gordura, etc., apresentam diferentes reações. Em meu guia médico, as consequências do uso de esteroides por longo prazo incluem diabetes, osteoporose, supressão do sistema imunológico, a pessoa fica mais suscetível às infecções e ao câncer, úlceras pépticas, hemorragia interna, elevação do colesterol e muito mais. Até a morte pode ser incluída entre os efeitos colaterais, porque o uso de esteroides por muito tempo força o córtex das suprarrenais a se contrair. Exemplo de como um órgão pode se atrofiar por falta de uso. Se o esteroide for retirado muito rapidamente, as glândulas suprarrenais não têm tempo de se regenerar. A paciente fica sem uma defesa adequada ao estresse, que os hormônios fornecidos pelas suprarrenais ajudam a debelar. Ela pode ir ao dentista para extrair um dente do siso. Uma tensão geralmente dentro dos limites normais, mas sem os hormônios adrenais pode entrar em estado de choque. Uma extração de dente pode até matá-la. Reunindo todos esses sintomas, podemos perceber que os esteroides são capazes de causar literalmente qualquer reação. Eles podem ser a causa imediata ou apenas a primeira peça do jogo. A diferença não importa à paciente. Para ela, não há diferença entre a osteoporose causada por esteroides ou o mal em si. O mesmo se aplica à depressão, à diabetes ou à morte. Um único mensageiro causou todas elas. Na verdade, não existe esse único mensageiro. Cada qual é um fio na rede de inteligência do corpo. Tocando um deles, toda a rede estremece. Compreendo que isso faz com que as drogas pareçam muito mais perigosas do que pensávamos, mesmo em uma época obcecada em catalogar desastres médicos. Estamos habituados a uma ideia mais limitada do que são os efeitos colaterais,
um toque amargo aliado à doçura, como o espinho na rosa ou a ressaca após uma garrafa de vinho. Em vez disso, um efeito colateral se expande e se transforma em alguma coisa que o corpo pode pensar. Estamos geralmente protegidos de danos mais sérios, porque o corpo reage obedecendo a certas regras estreitas. Um paciente que toma aspirina pode provocar uma hemorragia da parede do estômago, mas não um ataque cardíaco. No entanto, cada célula do corpo tem uma ampla área de ação. É um ser consciente que recebe o mundo à sua volta. Os efeitos colaterais descritos por meu guia médico são apenas os observados até agora. Li recentemente a história de um médico, membro de uma equipe hospitalar, que ficou aflito quando um de seus pacientes, homem de 70 e tantos anos, subitamente passou a agir de modo paranoico. Obcecado pela ideia de que sua casa ia ser assaltada por ladrões, comprou uma arma para guardar sob o travesseiro. Certa noite, aterrorizou a esposa ao saltar da cama e correr escada abaixo com a pistola, começando a procurar furiosamente os assaltantes atrás das poltronas. Sabendo que a alucinação do marido era perigosa, a mulher o levou imediatamente ao médico. O paciente não tinha nenhum antecedente de doença mental, nem estava tomando nenhum remédio além do digitálico para estabilizar o ritmo de seu coração. Considerando sua idade, o médico concluiu que seu diagnóstico era o mal de Alzheimer. No entanto, ele encaminhou o paciente a um neurologista para fazer uma tomografia que não acusou nada de anormal. Aposto que esse homem está tendo alucinações por causa do uso do digitálico, comentou o neurologista. O médico, também professor de medicina em Nova York, nunca vira esse efeito colateral em seus 30 anos de prática, embora se lembrasse de algum comentário vago sobre o assunto. Ele reduziu a dosagem do digitálico e 10 dias depois, o paciente voltou ao normal. Parecia um fato muito estranho que a medicação tão específica para o coração levasse à insanidade. Se esse paciente tivesse sofrido alucinações décadas atrás, quando o guia médico ainda não registrava esse efeito colateral, nenhum médico acreditaria. Mais recentemente, o próprio médico em questão só acreditou depois de uma série dispendiosa de exames que afastaram qualquer outra possibilidade. O que este caso nos ensina é que nunca podemos saber o que o corpo está pensando ou em que parte dele. É perfeitamente possível que o coração do homem tenha enlouquecido, ou melhor, tenha movimentado o gatilho que desencadeou a paranoia. O cérebro e o coração têm muitos pontos receptores em comum. E o que é mais importante, compartilham o mesmo DNA, o que significa que a célula do coração pode se comportar como uma célula cerebral, uma célula do fígado ou qualquer outra do organismo. Após cirurgias cardíacas em que é feito o corte do tórax, é comum pacientes sofrerem crises psicóticas e começarem a ter alucinações. A explicação para isso é que eles, subitamente, começam a ver homenzinhos verdes passeando pelo lençol, porque ficam deitados de costas no vazio estéril da unidade de tratamento intensivo, embriagados pela falta de oxigênio no cérebro. Mas, por acaso, não seria possível responsabilizar o coração por essas alucinações? Simplesmente, o trauma da cirurgia poderia fazer o coração pensar que a realidade enlouqueceu, comunicando tal notícia ao cérebro. A descoberta de neurotransmissores, neuropeptídeos e moléculas mensageiras de todos os tipos ampliou enormemente nosso conceito de inteligência. Mas, se cada célula tem um número infinito de mensagens que pode enviar e receber, é também evidente
que apenas um pequeno número delas pode ser ativado em determinado momento. Quem ou o que controla tais mensagens? O fato é que essa é uma pergunta explosiva. Em qualquer laboratório de pesquisas, as reações surgem automaticamente após o início da experiência. Basta apenas misturar uma substância química a outra. Mas alguém precisa escolher essas substâncias na prateleira e iniciar a experiência. Tradicionalmente, a medicina vem preferindo ignorar esse fato quando se aplica ao corpo humano. Vemos agora que, com milhares de substâncias químicas em sua prateleira, uma célula não é obrigada apenas a escolhê-las, misturá-las e analisar os resultados. Em primeiro lugar, precisa fabricar essas substâncias químicas, descobrindo milhares de fórmulas para criar novas moléculas de poucos elementos básicos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Para isso, é preciso uma inteligência. Portanto, acompanhando a história dos neuropeptídeos, acabamos chegando a uma radical mudança de ponto de vista. Porque, pela primeira vez na história da ciência, a mente tem uma base visível para se posicionar. Antes, a ciência declarava que somos máquinas físicas que, de alguma forma, aprenderam a pensar. Agora, desponta a ideia de que somos pensamentos que aprenderam a criar uma máquina física. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.